Olá, queridos! Bem-vindos agora para nossa, o quê? Revisão! Estava aqui ansioso só aguardando vocês. Tomei uma água aqui da caixa d'água, né? Peguei um solzinho aqui nas pirâmides e no água aqui, conversar um pouco sobre os gregos, a filosofia, etc. Estamos na existência, as possibilidades, ó. Vamos lá para a nossa aula de existencialismo, gente? Essa é a última da nossa unidade, depois temos a revisão, tá? A nossa avaliação. O pensamento existencialista de Heidegger e Sartre, tá? Revisão, ó. Galera, nós vimos que sobre o Heidegger, ele adotou alguns aspectos do método fenomenológico de Russell para investigar a existência humana. Ele distinguiu entre ser e ente. Tudo que existe é um ente. O ser é o único ente que tem a faculdade de questionar a respeito de si mesmo, que é o ser humano, tá? Heidegger denominou o ser humano com a expressão alemã, né, Dasein, que é ser aí. O ser aí é o ser que existe na realidade e pode ser apreendido pela consciência. Quando nasce o ser aí, ele é jogado no mundo pré-existente. Ele não escolhe e precisa dar sentido ao mundo. As características existenciais da condição humana. Ser no mundo, ser com e ser com os outros. O ser humano é livre porque ele é um projeto, no sentido de estar para fazer. A essência do ser humano é indeterminada. Ele vai construir, tá? Outra característica do ser humano é que ele vive a dimensão da temporalidade. Descobre-se como um ser para a morte. Nasce, vive e parte, né? O Sartre, ele disse que o ser humano não tem uma essência ao nascer. Ele vai construindo aquilo que é ao longo de sua vida, de sua existência. Isso é típico do existencialismo, tá? Por exemplo, a existência dual gera, né, essa angústia. O ser humano anseia ser idêntico a si mesmo, mas não pode sê-lo, né? Ao mesmo tempo, não poderia ser pura consciência ser para si, pois para que haja consciência é preciso que estejamos no mundo. Só podemos estar no mundo encarnados por meio de quê? Do corpo. Nós, ó, somos lançados no mundo para que depois possamos, né, ser alguma coisa. É uma espécie de construção. Construção do seu eu. Nascemos sem essência e sem identidade, e as construímos enquanto existimos, ao longo de nossas vidas. A condição humana determina que o ser humano construa sempre sua identidade, no dia a dia, tá? Ora criança, ora jovem, adolescente, ora adulto, ora idoso. Então, assim, vamos construindo. O ser humano não é propriamente um ser, mas um vir a ser, ó. Aí o Aristóteles fala que é ato em potência, né? Na medida em que ele é sempre um projeto, construção. O ser humano está condenado a ser livre, pois a única escolha, segundo Sartre, que ele não pode fazer é de não ser livre. Então, assim, ó, viu que eu trouxe a ideia de René Descartes, que a única coisa que eu não posso duvidar é da consciência, da dúvida. E o Sartre diz, a única coisa que eu não posso, não tem como eu não escolher é a liberdade, que ela é dada pra gente, tá? Você vai construir ao longo. E, ó, um tempinho para vocês fazerem atividade, tá? E daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Olá, galera! Estava ansioso aqui aguardando vocês. Essa é a nossa última aula da unidade, depois revisão e avaliação, etc. Com muita alegria estar, né, com vocês e vamos lá para a nossa correção das atividades, ó, tirando dúvidas. Surgiu dúvidas? Isso é comum, tá? Na filosofia, ó, vamos resolver isso.
Questão 1. De acordo com Heidegger, o ser aí, ó, lembra dessas palavras aqui? É o ser que existe na realidade e que pode ser aprendido pela consciência, tá? Quando nasce, o ser aí é jogado no mundo pré-existente. Uma trajetória que não escolhe e precisa dar sentido ao mundo. Há algumas características existenciais investigadas por ele, Heidegger, que define a condição humana, que é o ser no mundo, ser com e ser com os outros. Aí as três, ok? Agora, o que a gente deseja aqui? Faça a ligação correta entre as colunas de acordo com cada significado das características existenciais estudadas por Heidegger. Ó, que estão as três, né? Falei agorinha. Ó, 1 é o ser no mundo, a 2 ser com e 3 ser com os outros. Está aqui. Vamos lá, a resposta está aqui, ó. Qual será? Vamos fazer essa ligação. Pegar esses numerozinhos aí de 1 a 3, que estão aí desse lado esquerdo, e jogar para o outro lado, preenchendo adequadamente com o significado, tá? Olha lá, vamos lá para a resposta, olha lá. Então, galera, ó, faça a ligação correta. Vamos lá. Ser no mundo, né? O que é ser no mundo? Hein? Uma vez no mundo, o ser humano é um ser de relações. Então lá, ser no mundo. Se relaciona com as coisas e com os seres. Então, terceiro, o ser humano não pode se separar dele. Então é um ser no mundo, ó. Um aqui. O ser com, gente. Uma vez que no mundo, o ser humano é um ser de relações. Então, é um ser com, né? Ele pode ter interação. Então, tá certo aqui, ó. 2. Estou a 3, que é ser com os outros. Além de ser de relações, ele é um ser que se relaciona com as coisas e com os outros humanos. Então, tá aqui, ó. 3, 2, 2, 3, 1. E qual é a resposta? Tá aí, ó. 2, 3, 1. Ok? Parabéns para quem acertou. E vamos que vamos para frente. Questão 2. Diante de uma situação hipotética, tá aqui, ó, vou trazer vocês para o meio. Você se torna um carpinteiro, suponha, tá? De móveis, de madeira. Quando você está diante de um pedaço de árvore, começa a modificá-lo, né, transformar ele, você já sabe o que aquela madeira irá se tornar. Por exemplo, aqui nesse caso, você carpinteiro, você vai fazer uma mesa, um exemplo, tá? A produção dessa mesa, depende da sua ideia prévia de mesa, tá? Vocês têm a ideia aí. Daí pode-se dizer que antes da existência da mesa, já havia um conceito segundo o qual ela já foi produzida, tá? Nesse sentido, a produção, a ideia da mesa, precede a existência dela. Se colocarmos o ser humano no lugar dessa árvore, que se transformou numa mesa, o que Sartre diria? Então tá aí. A ideia é essa, ó. Coloquei vocês nesse meio. Um exemplo, você é um carpinteiro. Pode-se usar essa ideia para outras profissões, tá? Mas você é um carpinteiro, sabe fazer móveis. Aí tem um pedaço de árvore, tá diante. Alguém encomendou uma mesa. Olha só, gente, você já tem uma ideia de mesa ali. Então, a existência a essência, né, da mesa existiu antes da existência dela, porque você já tem uma ideia prévia. Olha, entenderam essa questão? Agora, trazendo essa perspectiva para o pensamento de Sartre. Um pensamento, o que ele vai dizer sobre isso? Trazendo o ser humano para o meio, no lugar da mesa. Coloque só inverte, tá? Inverte, tira a mesa e coloca o ser humano. O que Sartre vai dizer sobre isso? Nós concluímos que diante da mesa a essência vem antes da existência. Porque a essência, o que é a essência? É a ideia de mesa. A existência é a mesa real, tá? Só focando aqui, vamos lá, voltando aí para o texto. Trazer um exemplo. Vamos lá, voltando aqui, ó, esse exemplo aqui magnífico.
Vamos lá, a cadeira tá aqui, ó. Essa cadeira, só trocar ela pelo exemplo da mesa. Alguém pediu, eu sou um carpinteiro, alguém pediu para que eu fizesse. Tem um pedaço de árvore ali, tem madeira, etc. A árvore, aí eu vou fazer essa cadeira. Gente, eu sei que será uma cadeira porque já está predefinida a ideia. Então, assim, antes de eu construir, a essência dela está aqui já. A existência depois. E trazendo para o ser humano, vamos lá? Olha aí a ideia. Responderam? Só vou trocar esse objeto pelo ser aí, que é o ser humano. Ó, se colocarmos o ser humano diante do exemplo acima, Sartre não aceita a mesma ideia. Mas por que, professor, ele não aceita? Pois ninguém imaginou antes, pois a essência do homem não é determinada. A existência precede a essência. O ser humano não tem uma essência ao nascer. Ele vai construindo aquilo que é ao longo da sua vida, da sua existência. Entenderam a diferença da cadeira, da mesa ou da cadeira para o ser humano? A cadeira tem uma ideia dela e eu vou fazê-la. Não existiu, mas eu vou fazer. O ser humano não, ele existe antes. A essência dele vai ser construída ao longo da vida. Isso é o existencialismo, tá? Vamos lá? Continuando. Agora o se liga no Enem. Já falei para vocês uma forma de construir já, né, a sua essência. Olha aí. Vamos lá. É o Enem de 2020, com adaptações. Em A Morte de Ivan Ilyich, Tolstói descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Ilyich adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha, né, para o fim de modo impossível de parar. Nas profundezas de seu coração, ele sabia estar morrendo. Mas em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não o fazia e não conseguia compreendê-la. Olha só. Peso das coisas, filosofia para o bem viver. Gente, ó, o texto descreve a experiência do personagem Tolstói diante de um aspecto incontornável, né, de nossas vidas, que é a morte. Esse aspecto foi um tema central na tradição filosófica. Qual tradição filosófica que esse tema entra? Que é a marxista, no contexto do materialismo histórico, existencialista na questão do reconhecimento de si, logicista no propósito de entendimento dos fatos, utilitarista no sentido da racionalidade das ações, pós-modernista na discussão da fluidez das relações. E aí, olha só, essa questão tá fácil, tá? Tem tudo a ver com a nossa aula, inclusive é um dos temas, etc. Olha a dica que eu dei. Então vamos lá para a nossa questão, olha lá. Questão B, gente, ó. O aspecto, né, dessa tradição filosófica, ela entra no existencialismo. O homem fazendo questionamento sobre a morte. O reconhecimento de si mesmo. Questão 4. O filósofo Sartre escreveu vários livros sobre essa influência, né, sendo o principal deles o Ser e o Nada, publicado em 43, utilizando conceitos da filosofia de Hegel. Sartre afirmou que há no mundo duas modalidades de ser, o ser em si e o ser para si. Essa questão nós fizemos mais com o pensamento de Heidegger, tá? Agora é de Sartre. É influência de Heidegger. Escreva um exemplo para o ser em si e um para o ser para si. Coloque exemplo, tá? Pode usar aquele lá que está na aula. Em seguida, explique o porquê desses exemplos no pensamento de Sartre. Então, tá aí, está posto para vocês, ok? E eu pedi para vocês escreverem exemplos, tá? Vamos lá, o que eu coloquei aí, para a gente comparar com as ideias de vocês. Então, vamos bem entender. Vamos lá. O corpo, gente, um exemplo, tá? O primeiro exemplo. É um ser em si. Por quê? Porque ele existe em si mesmo, que tem uma identidade. Então tá aí. O segundo, a consciência é um ser para si. Por quê? Porque existe para si mesmo,
que sabe que existe, mas não tem uma identidade. Por quê? Ela precisa desse corpo. Então aí, né, nessa perspectiva, e a nossa aula de hoje girou em torno disso, né, do existencialismo, porque é importante para vocês, estão no terceirão, tomar decisões adequadas para a vida de vocês. Epa, não saia daí não. Vamos lá? Tem um presentinho para vocês. Vamos lá ver esse presente, olha aí. Material complementar, galera, ó. Esse é um pequeno texto, né, um ensaio escrito por mim, cujo tema é Quem me roubou de mim, ó. Interessante. Se fosse você, já corria lá e lê, tá? Ó, clicou aqui, já aciona esse artigo, é uma página só. E agora temos de novidade tecnológica QR Code. Mirou o celular aqui, galera, você já aciona, né, essa perspectiva. Então é diante disso, né, que vocês vão aprofundar. Quem me roubou de mim? Esse é um texto existencialista que eu escrevi, salvo engano, em 2016, para descrever um pouco, né, o que ocorre na nossa vida, né? Qual o sentido? Em base no livro do professor Padre Fábio de Mello, né, que é um livro que ele escreve, Quem me roubou de mim, interessante. Vamos lá? Agora, galera, ó, um alô e um abraço. Vamos lá, olha aí. Para quem vai hoje, esse alô e abraço. É claro, gente, o alô e o abraço vai para todos, mas eu estive lá em Espigão, na Escola Maria Rosa de Oliveira. Aqui, interessante. Um grande abraço para eles. E também aqui eu estive na Escola Aurélio Buarque de Holanda. Os estudantes aqui, ó. É algo que nós nos conhecemos lá. Um abraço para vocês. Olha só, como eu falei, o abraço, ele bem grande, ó, vai para todos, tá? A gente coloca nas aulas e eu fiquei sabendo agora que a gente pode fazer isso e é legal, tá? Se interagir. Vou fazer nas demais aulas, etc. Então tenham paciência, né? Mas o meu abraço é para todos vocês, das escolas da mediação tecnológica do estado de Rondônia, tá? Fique com o meu coração para vocês e vamos para frente, né? Tomar decisões adequadas. E olha só, essa é a última aula do nosso componente curricular. A próxima será a revisão e avaliação, depois recuperação, etc. Deixo meus agradecimentos para vocês. Já dei meu coração para vocês. E é com muita satisfação, muita alegria que participo da vida de vocês. Faço parte da história de vocês. E vice-versa, no sentido que vocês fazem parte da minha vida e fazem parte da minha história, tá? Porque eu estou lembrando de vocês, preocupado, essa perspectiva de futuro, né, que a gente tem, né? Temos algumas agravantes, algumas dificuldades, mas a gente vai superando aos poucos. Lembra que nesse pensamento existencial a gente vai construir, tá? A sua essência. Construa com muito carinho, pé no chão. Peça orientações daquelas pessoas em sua volta, os pais, os amigos. Aí você vai tomar a sua decisão, tá? Então, que vocês tenham sucesso na vida, realize seus sonhos, não tenham medo de tomar decisões. Virão as angústias, mas superem, tá? Nessa perspectiva para vocês se tornarem, né, bons cidadãos e justos nesse nosso mundo, no Brasil e especificamente no estado de Rondônia. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.